Oi gente, tudo bem? Vamos agora então para mais uma aula do nosso curso de produção de vídeo, tá? E hoje o nosso assunto vai ser equipamentos. O que a gente vai ver? Vou passar para vocês uma série de equipamentos que a gente normalmente usa em produção de vídeo, tá? É muita coisa, eu não sei se vocês têm ideia da quantidade de coisas que a gente pode usar numa produção e vou falar ainda para vocês. Nem coloquei tudo, tá? Coloquei o básico do básico. Bastante imagem aqui pra gente, para vocês verem, tá? E algumas eu não coloquei, mas a gente vai comentando e eu vou explicando para vocês para que serve cada um desses equipamentos dentro da produção de vídeo. Vamos começar então pelo básico, né? Que é sem isso a gente não vai conseguir produzir nenhum vídeo, que são as câmeras, né? As câmeras que a gente usa tanto para cinema, para televisão, para produção de vídeo de internet, né, que pode ser para YouTube, pode ser para TikTok, né? Sempre a gente vai precisar de uma câmera. Não tem como a gente produzir um vídeo, né, sem a gente utilizar uma câmera de vídeo, tá? E existem diversos tipos, desde as mais simples, das câmeras caseiras, até as intermediárias e também as câmeras profissionais de cinema, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem aqui, eu coloquei para vocês aqui, vocês podem ver 3 tipos de câmera, tá? Começando aqui pela esquerda, gente, a gente tem uma câmera intermediária, tá? Vou começar por ela porque é uma das que é mais utilizadas. São câmeras de vídeo, tá? Por que é a diferença? Elas só trabalham com vídeo. Você pensa assim, ah, é uma filmadora de vídeo, né? Como está escrito aí no slide. Sim, existem diferenças entre câmeras e filmadoras, tá? Por quê? Câmera, ela pode só captar a imagem sem gravar, tá? Que nem na televisão, a gente usa câmeras de vídeo. Elas não necessariamente precisam gravar a imagem. Sabe quando a gente tem no celular, né? Que a gente vai usar a câmera do celular, tem o cartãozinho de memória ou a memória interna? Então, as câmeras de vídeo, elas não têm essa memória, elas não têm cartão de memória, elas são só para você transmitir a imagem para algum outro ponto. Normalmente isso a gente usa assim na televisão. Quando é para gravação, aí a gente chama de filmadora, porque daí elas gravam, né? São câmeras que gravam o vídeo. E aí a gente tem aqui, né, essa da esquerda, que seria uma câmera intermediária. Ela não é muito grande, ela vai ter coisa assim mais ou menos de 40, 50 centímetros de comprimento, né? Não são tão leves, dá para usar na mão, mas ela não é tão leve assim, ela tem o suporte para você segurar, algumas você consegue até colocar no ombro, as maiores, algumas que são maiores assim, você pode até pôr no ombro, tá? Mas elas não são tão pesadas, você conseguiria tanto usar na mão, né? Ou até usar mesmo num tripé. Olhando aqui nessa foto aqui do centro, a gente tem uma filmadora já de um nível bem mais avançado, que é uma filmadora de cinema, tá? Vocês podem ver ali a diferença, né, de itens que tem. Vocês têm ali na frente um negócio muito mais complexo ali na frente da lente, né? Tem um outro ponto aqui para você virar, o foco é diferente, né? Vocês veem que ela é mais robusta, ela tem mais itens, né, de fábrica. E elas também podem ser utilizadas na mão, só que daí é um equipamento bem mais pesado, tá? Ou, que é o mais comum, é você usar ela num apoio, que nós vamos falar mais para frente, tá? Mas a diferença delas está, assim, tanto no tamanho, quanto no peso e também na qualidade, tá, gente? Para cinema, a gente precisa de muito mais qualidade de imagem, né? Então essas câmeras, quanto maior a necessidade sua de qualidade, você vai ter que usar uma câmera que a gente fala que é mais robusta, né? Então, assim, aqui na foto, assim, só olhando a carinha das duas, vocês conseguem perceber a diferença de uma câmera mediana, né, com uma câmera de cinema. Porém, vocês vão ficar, né, não fiquem muito assustados, né, porque está aqui a nossa terceira foto, aqui mais à direita, de uma câmera filmadora, né, uma filmadora de vídeo caseira, tá? Que a gente conhece como handcam, que
que é uma câmera de mão, né? Ela é pequenininha, ela é compacta, ela cabe na palma da mão. Antigamente, as câmeras caseiras eram tão grandes quanto as profissionais, tá, gente? Lá pelos anos 80, 90, né, as câmeras caseiras elas eram grandes também. Já na década de 90 para frente, foi diminuindo, com a tecnologia as câmeras foram diminuindo, e aí a gente chegou até nesse formatinho aqui, bem pequeno, que cabe na palma da mão, e a gente chama de handcam, né? Não é por causa do tamanho que ela também não vai ter uma boa imagem, tá? Ela grava com boas imagens, mas ela não tem tantos recursos, né? Ou não tem a mesma qualidade, né? O mesmo alto padrão, né, de qualidade de imagem do que as câmeras medianas e as câmeras para cinema, tá bom? Então tá aqui só para vocês terem uma noção, os 3 tipos de câmera aqui, filmadoras de vídeo, tá? Continuando aqui os tipos de câmera, tá? Ainda dentro da categoria de filmadoras de vídeo, a gente tem umas câmeras que lá por meados de 2010, mais ou menos, começaram a fazer muito sucesso, que são as filmadoras de vídeo conhecidas como action cameras, né? Que são as câmeras de ação. Elas são câmeras extremamente compactas, então elas são bem pequenas, você conseguiria segurar elas na mão, até fechando, assim, você consegue cobrir, né, a câmera inteira praticamente com a mão. Elas são menores do que as handcams, tá? E algumas com qualidade de imagem muito boa, né? Vocês podem ver ali na imagem, a gente tem aí várias câmeras que são 4K, né? Que é uma qualidade de imagem muito boa. Só que elas são muito compactas, né? E por isso elas têm menos recursos. Algumas não têm nem zoom. Você não consegue, ela tem o zoom, não tem zoom, o foco é fixo, você não consegue regular. Mas elas são o que a gente chama de grande angulares, né? Depois a gente vai fazer aí algumas observações sobre tipos de lente, e aí vocês vão entender melhor a diferença entre os tipos de lente. E aí a gente mostra aí a diferença entre uma grande angular e uma lente que não é grande angular, tá? Uma lente média. E as action cameras, normalmente elas são grande angulares, porque você não tem essa regulagem de zoom, de foco, né? Então elas são montadas de um jeito que você consiga a maior imagem possível. E elas são câmeras muito resistentes, a maioria delas aguenta muito impacto, tá? Por quê? Esse conceito de action camera é porque são câmeras que são usadas em momentos de ação, como esportes radicais, etc. A mais comum de todas, a mais conhecida, que virou sinônimo de action camera, é a linha da GoPro, né? Que originalmente, gente, olha só, aqui no Brasil não, que aqui ela é razoavelmente, quando ela chegou, né, pelo menos ela era razoavelmente cara. Hoje em dia, os modelos mais novos continuam caros, mas você já tem, igual os primeiros modelos, você já tem de outras marcas que com preço bem mais acessível. Mas, originalmente, ela foi desenvolvida para ser uma câmera descartável. Lá fora, ela era muito mais barata do que aqui. Por quê? Como ela é para você usar em esportes de ação, tipo você andando de skate, de bicicleta, fazendo mountain bike, né, andando em trilhas, etc., ela não é cara, porque se quebrar, não fica, né, muito pesado para você comprar outra câmera, né? Então, lá fora, ela tinha esse conceito de câmera descartável no início, tá? Apesar de aguentar bem impacto, né? Ela tem alguns conjuntos, até para você usar embaixo da água, ela tem uma caixinha vedada que não deixa entrar água, né? A GoPro, principalmente, ela tem muito, você compra o conjunto, ele já vem o kitzinho à prova d'água, né? Você pode, tem várias formas de você fixa no capacete, no painel do carro, né? Pode fixar no guidão da bicicleta. Ela vem já com esses acessórios para você fazer esse tipo de filmagem, tá? Então a mais comum é a GoPro, que vocês podem ver aí, tem uns 2 modelos aqui na imagem, tá? As outras aqui vocês veem, tem essa vermelhinha aqui, ela já tem até mais ou menos o mesmo formato, né? E a Sony, a action camera branquinha aqui da Sony, que é a que tem um formato um pouquinho diferenciado, ela não é quadradinha, né? As action cameras, algumas têm visor, algumas nem visor tem, tá? Para elas poderem ficar até menores, tá? Então aqui a gente fechou esse tipo aqui de filmadoras de vídeo, as action cameras.
Dentro ainda, gente, dos tipos de câmera, a gente tem as câmeras de vídeo, como eu falei para vocês, que não são filmadoras, elas são câmeras, né, que elas fazem transmissão. A gente tem um modelo que está muito sendo utilizado hoje em dia, que são as câmeras de vídeo robóticas, né, também conhecidas como PTZ, que aqui a gente tem na imagem 2 modelinhos. Elas são câmeras que são controladas por controle remoto. Tá? Elas são bem pequenas, são compactas, elas podem ficar em cima de uma mesa, podem ser fixadas no teto, tá? Mas o diferencial delas é esse, que você controla à distância, você não precisa de uma pessoa ali operando ela, apertando ali o botão para gravar, né? Na verdade elas não gravam, elas também transmitem, né? Mas você não tem, todos os controles delas são feitos à distância. Então o movimento, o zoom, você faz tudo por controle remoto ou por uma controladora, né? Às vezes um programa ali no computador, um software que faz esse controle à distância, mas você não precisa de um operador, tá? É muito utilizado para transmissões transmissões de live, vários podcasts utilizam esse tipo de câmera, algumas igrejas eu já vi muito assim, sendo utilizado em igreja para transmitir missa, transmitir culto, tá? Essas câmeras PTZ, elas vieram para ocupar bem esse nicho, né, de produção de vídeo, que são eventos, porque daí você não precisa de um operador, você ocupa menos espaço, né, porque você pode fixar ela no teto, você não perde o espaço às vezes uma câmera completa, montado, mais o cinegrafista, você ocuparia o espaço de 3 pessoas, 3, 4 pessoas. Fora que às vezes passa alguém na frente, pode dar, né, alguma coisa interferindo na imagem. Com as PTZ, se você fixa elas num ponto mais alto ou fixa elas no teto, você diminui, né, o risco dessa interferência. Ou então você também não atrapalha a visão de quem está assistindo, né? Por ela ser pequena, às vezes uma pessoa está sentada ali, o cinegrafista tampa a visão de alguém, né? E uma câmera PTZ não tem esse problema. Ela pode ficar ali na beirada do palco, sem atrapalhar a visão de ninguém, né? E fora essa comodidade de você poder controlar a distância. A própria pessoa que está fazendo a captura do vídeo, que a gente chama, que ele vai estar lá no computador fazendo a gravação, ele consegue controlar toda a movimentação. Ela pode fazer a câmera virada, zoom, né? Então ela é muito prática para esse tipo de vídeos, para produção de vídeos, para videoclipe, para vídeos de show, né? E para transmissão. Exatamente por causa dela ser compacta e você poder controlar, uma pessoa poder controlar várias câmeras ao mesmo tempo. Aí, gente, já falamos das câmeras filmadoras, falamos de câmeras de vídeo, né, que fazem essa parte de transmissão, mas não gravam. E aí a gente tem mais um tipo de câmera que elas são profissionais também, né? Elas estão aí, ela é um meio termo, é uma câmera que já é um pouco mais versátil, que elas são câmeras de foto e vídeo, tá? Que na verdade elas são o quê? Elas são câmeras que foram desenvolvidas para fotografia, né? Câmeras digitais, desenvolvidas para fotografia, porém, como a tecnologia é muito próxima, né? A forma, né, hoje em dia é muito parecida, né, de captura, ela também serve como câmera de vídeo, tá? São câmeras então de foto e vídeo. Você pode usar elas tanto para fotografia quanto para gravação de vídeo. São as câmeras conhecidas como DSLR, né? São essas que vocês estão vendo aqui na tela. Aqui tem na verdade é um modelo só que eu coloquei, mas elas são muito parecidas, tanto no corpo quanto nas funções, né? Tem várias marcas diferentes. Aqui a gente colocou uma Canon, mas tem da Nikon, tem da Sony, tá? Elas trabalham com vários jogos de lentes, né? Você pode trocar as lentes, então às vezes você precisa de uma lente que tem um zoom maior, ou então uma lente mais aberta, uma grande angular, você pode montar. E com a vantagem também delas serem praticamente câmeras compactas, elas são tão compactas quanto uma handcam, né? Por isso que eu falei, elas são meio intermediárias, elas têm o porte de uma câmera caseira, né? Mas com a versatilidade de uma câmera, com a funcionalidade, não é nem a versatilidade, a funcionalidade de uma câmera de porte intermediário, né? Só que, e com relação também, uma outra vantagem é custo.
O custo dessas câmeras de foto e vídeo é muito menor do que uma filmadora. Tá? Então, muito conteúdo de vídeo, principalmente para a internet, é feito com câmeras de foto e vídeo, e não com câmeras com filmadoras. Tá? Porque elas não deixam nada assim a desejar com relação à qualidade de material, qualidade de vídeo, tá? Comparando com as filmadoras. Porque para a internet, gente, a gente não precisa de uma qualidade extrema como a gente precisa para cinema. Tá? E mesmo assim, se fosse preciso, dependendo do que você vai fazer, que nem tem alguns programas de TV, eu lembro alguns tempos atrás de uma série de TV que eles fizeram eu vi uma matéria, né, eles falando que de uma determinada série que tinha sido gravado com câmeras do tipo DSLR. Né? Então, até para você produzir material para TV, você consegue ainda fazer com DSLR. Tá? Eu mesmo já fiz documentários, tudo para TV e com um DSLR com a mesma qualidade. Que você assistindo na TV, você não nota a diferença, você não diria com qual tipo de câmera foi gravado. Você pode dizer que não foi uma de cinema, que a câmera de cinema ela tem uma qualidade bem superior. Mas você não sabe diferenciar se é uma câmera de vídeo ou se é uma câmera de foto e vídeo. Tá? Então elas são muito versáteis e muito utilizadas, principalmente por causa que o preço é muito mais acessível. E aí, gente, temos aqui mais uma categoria de câmeras, tá? Para filmadoras também, tá? Que são os celulares, gente. Esse é a câmera uma das mais compactas aí que a gente tem e que hoje em dia quase todo mundo tem acesso, né? A gente tem praticamente aí hoje em dia, né, dos adolescentes para cima, né, criança nem tanto, algumas têm, mas para criança, nem toda criança tem um celular, mas a maioria dos adolescentes e adultos hoje tem um celular. E hoje é um item padrão aí nos celulares, pelo menos uma câmera para foto e vídeo, né? Alguns celulares hoje, né, você vê na propaganda, aqui na imagem, eu tenho um modelo aqui que tem aparentemente duas câmeras, né? Esse modelo aqui que está à direita, e esses outros aqui que estão à esquerda são com 4 ou 5 câmeras, né? Eu não consigo ver, tem 4 maiores, mas às vezes tem umas pequenininhas que não são tão grandes assim, e tem a câmera frontal, né, que é outra câmera também, e conta, então às vezes você vê lá, nossa, celular com 7 câmeras, né? E aí vocês até perguntam, mas por que tantas câmeras, né, num celular? Né? Não é só uma que grava? Aqui é por causa do tamanho do celular, né, para ele se manter fino, né, para o celular não ter que ser um celular muito grosso. Para cada tipo de imagem, você tem uma câmera diferente no celular. Então, assim, uma câmera que seja um ângulo maior, ou uma câmera que é para um ambiente mais escuro. Então, quando são várias câmeras no celular, é porque cada câmera ela é para um tipo de imagem diferente. Né? Pode ser uma de foto, uma de vídeo, né? Uma para claro, uma para escuro, a câmera frontal, que é uma câmera separada, né, porque ela fica do outro lado do celular. Por isso que hoje, quando você vê assim, que o celular tem várias câmeras, é por isso. É que para manter o celular fino, eles separam, são câmeras diferentes, né, mas que funcionam dentro do celular. Então a tela é a mesma, todas vão transmitir a imagem para a sua tela do celular. Mas para cada tipo de imagem você tem uma câmera diferente. Tá? E é por isso que você continua tendo um celular fino, mas só que aí eles têm que aumentar a quantidade de câmeras. Tá? Lógico que também tem a qualidade da imagem, não é só pela câmera, você tem o tipo do sensor, o quão sensível que é, né, a capacidade dele de captura de imagem, tudo isso interfere na qualidade da imagem. Tá? E não pensem que por ser celular, não tem qualidade, tá, gente? Tem muita qualidade. A gente tem celulares hoje muito bons para captura de vídeo. Eu mesmo, quando eu comecei o meu canal de YouTube, eu trabalhava com uma câmera de foto e vídeo, tá? E usava também uma action camera. Eu usava essas duas para o canal. Depois, eu comprei um celular que a imagem dele era boa e eu achei muito mais prático trabalhar com o celular. E aí, dependendo do que eu vou fazer, eu uso a action camera. Porque daí eu ponho na caixinha de proteção para não pegar, porque às vezes eu estou mexendo com... um lugar que tem muita poeira, ou então
sujeira ou pode molhar, que eu não preciso do áudio, né, também, se eu não precisar do áudio, aí eu uso a Action Camera dentro da caixinha de proteção, né? Não fica a mesma qualidade, a qualidade da Action Camera que eu tenho é menor do que a do meu celular, mas serve, me atende ali no canal de YouTube. Tá? E hoje em dia eu tenho usado essa câmera cada vez menos, hoje eu uso mais o celular, que em várias situações, para vídeos de YouTube, é muito mais prático, porque é leve, né? É fácil de segurar com uma mão, é fácil de se gravar sozinho com o celular, coisa que com câmeras grandes é muito mais complicado. Você não consegue segurar uma câmera de cinema e se filmar ao mesmo tempo, tá? Então, assim, não é uma coisa que você usaria para fazer um vídeo, um vídeo sozinho para o TikTok, né? Para TikTok, para Kawaii, você não vai usar uma câmera de cinema. É muito mais prático você fazer com o celular, até porque o celular também já tem internet, os aplicativos também estão ali no celular, você já grava e já envia o vídeo dali mesmo, né? Inclusive, às vezes, até para você mandar vídeos para essas redes sociais, é mais complicado você mandar usando o computador do que você usar o aplicativo do celular, né? Em algumas redes sociais, eu produzo um vídeo curto, edito, e aí eu mando para o celular para poder enviar para a rede social, porque é mais prático do que eu editar no celular, tá? Então, assim, o celular hoje é uma coisa que tem traz muita facilidade para a gente. Dando continuidade aqui, vamos ver mais alguns equipamentos que estão diretamente ligados ao uso das câmeras, tá? Que são os tripés. Os tripés, gente, nada mais são do que aqueles suportes onde a gente prende a câmera, né, para poder ter mais estabilidade, para não ficar aquela câmera tremida, né? Vocês lembram lá na aula de elementos de linguagem visual, que eu até comentei da câmera nervosa, né, que é aquela câmera tremida, que é feito com a câmera na mão, né, que dá aquela sensação de que a gente está dentro do vídeo. Então, para não ter a câmera nervosa, para não ficar com a câmera tremendo, a gente usa um tripé, né? Nas imagens aqui eu coloquei 3 tripés, tá? Só para vocês terem uma noção. Existem centenas, talvez até milhares de tipos de tripé, tá? De várias qualidades diferentes, com várias funções diferentes. Eu coloquei 3 aqui só para exemplificar. Ó. Então, aqui à esquerda, um tripézinho de mesa, até para celular, bem simplesinho, tá? Ele é pequenininho, alguns desse modelinho exatamente, às vezes ele até estende a perninha para você poder aumentar um pouquinho, então deixar ele um pouquinho mais alto, mas ele é basicamente um tripé de mesa, tá? E você prende o celular nele. Ele tem uma rosquinha embaixo na base ali, para você rosquear, que pode até ser rosqueado uma handcam, uma câmera de foto e vídeo um pouco mais leve, ela caberia ali, porque essa rosca ela é padrão. Tá? A maioria das câmeras tem um furo com rosca padrão para os tripés. Tá? E os tripés têm o parafuso padrão para essas câmeras. Tá? Então eu não vou garantir para vocês se são todos iguais, mas posso dizer assim, sei lá, de 90% a 99% dos tripés tem o mesmo parafuso que você vai conseguir colocar em qualquer câmera. Tá? E as câmeras a mesma coisa, 99% das câmeras vão ter o mesmo furo com rosca que servem na maioria dos tripés. Tá? Então a gente tem esse básico de mesa, pequenininho, simples, tá? Para celular. Essa cabeça aqui dele, onde você prende o celular, existem vários modelos diferentes, esse aqui é um simples, tá? Vocês encontram aí até em camelô, tanto esse tripé quanto esse suporte para prender o celular nele. É muito fácil de achar, vocês vão achar em várias lojinhas, é muito comum. E tem alguns que são até melhores do que esse. Tá? Aqui no meio é um tripé intermediário, já um pouquinho mais robusto, mas assim, ele às vezes não tão estável. As pernas, às vezes, eles têm um pouquinho de jogo, às vezes ele balança um pouco, ele não é tão firme. Né? Se você esbarrar, ele balança. Né? Às vezes ele faz um pouco de barulho, às vezes os parafusos não têm a mesma durabilidade de um tripé um pouco mais caro, mas atende muito bem, tá? Uma produção mediana, tá? Não vou falar que não dá para fazer coisa profissional, porque dá, mas tem algumas limitações, mas assim,
para ficar paradinho ali, serve. Se você não vai ter que movimentar, não vai ficar um operador ali mexendo o tempo inteiro, um tripé desse mediano serve, tá? Que não é tão caro. Hoje em dia tá quase todo, tirando esses de mesa que são baratinhos, bem baratinhos, tripés hoje em dia estão assim com um preço começando a ficar uns preços salgados. Antigamente achavam uns bem mais em conta, tá? Mas hoje em dia está começando a ficar uma coisa um pouquinho mais cara. E aí a gente tem esse mediano e aí a gente tem uns que são mais profissionais. Onde vocês vão notar a diferença? É sempre nas pernas, estão vendo, gente? Olha o tipo do pezinho, reparem a diferença dos pés, né? O pezinho do mediano e o pezinho desse aqui da esquerda, que é um tripé mais profissional, né? Ele tem um apoio diferenciado, um pezinho de borracha mais largo, então isso dá mais estabilidade, né? Ele tem os parafusos, os extensores, né, para você ajustar a altura dele, são diferentes, eles têm um sistema de trava muito melhor, né? Uma coisa que é interessante vocês prestarem atenção no tripé de vocês, hoje em dia a maioria que eu tenho visto tem, mas às vezes uns mais simples não tem, esses de mesa não tem, tá? Mas os medianos a maioria hoje já tem, que é o nível, que é aquele vidrinho onde tem uma bolinha, né? Ele tem um líquido dentro com uma bolha para você nivelar, a bolha tem que estar centralizada, para você ver se ele não está torto para um lado, para o outro, para frente, para trás. Tá? Os mais simples eles vão ter só um nível, porque às vezes ele só tem um jeito que dá para você regular, que nem os medianos, às vezes você só regula o pé, né, os pés, e ele vira, inclina para frente, para trás, né, tipo para cima, para baixo, ou gira no próprio eixo. Os tripés mais caros, né, os mais profissionais, eles têm uma regulagem muito maior, tá? Ali na cabeça onde você põe a câmera. Então, às vezes, eles têm 2 ou 3 níveis para você poder conferir. Porque, às vezes, o chão é torto e aí você precisa nivelar a cabeça ali, que é aquela parte de cima onde vai a câmera. Às vezes, você consegue deixar o tripé torto, porque você está num chão que é inclinado, né? Você pode deixar os pés inclinados e aí você regula a cabeça dele muito mais fácil do que um tripé mediano que não tem esse tipo de regulagem, tá? Então, a diferença entre um profissional e um mediano é que você tem mais opções de regulagem e, normalmente, ele é mais estável, ele é mais firme. Tá? E também, por causa disso, ele acaba sendo um tripé mais caro. Muito parecido com os tripés, gente, a gente tem também os monopés. Tá? Os monopés, eles são para quando você tem um operador de câmera que tem que ficar se movimentando muito. Ele é usado tanto para foto quanto para vídeo. Tá? Os tripés também, dá para você usar para foto e para vídeo. Os monopés, a diferença é que eles não ocupam espaço. Quando você precisa movimentar, é muito mais fácil você carregar um monopé. Que ele é como se fosse uma vara, ó, tá vendo? Parece uma bengalona. Né? Só que ela vai, lá no alto, você vai rosquear a câmera. É o mesmo parafusinho padrão. Tá? Então eu coloquei 2 modelos aqui, um pouco mais simples, tá? Vocês veem que lá no final ele é só uma ponta mesmo, ele é literalmente um monopé, é como se fosse uma haste. E aí tem esse outro modelo que é um pouquinho mais complexo, né? É um pouquinho mais robusto também, que ele é um monopé, só que se vocês olharem embaixo ele tem 3 pezinhos, né? Ele é um tripézinho. Porém, ele mexe, os pezinhos eles firmam no chão, mas a haste inteira ela se movimenta, como você conseguiria movimentar um monopé, né? O outro modelo que não tem os pezinhos. Então ele tem esse jogo, você consegue girar. E aí isso dá mais mobilidade para o operador, tá? Porém, ele não perde estabilidade. Então, aquele problema da câmera nervosa. Com o monopé, você apoia ali, e aí você não vai tremer tanto, você não vai ficar sentindo o peso da câmera no braço, porque o problema de começar a tremedeira enquanto você está filmando é porque você fica numa posição e o braço começa a cansar. Então você cansa, você mexe, tudo. Quando você está com a câmera no tripé e no monopé, o peso da câmera está nesses dois, né, ou no tripé ou no monopé. Então você não cansa o braço, você tem uma imagem mais estável, tá? E, por incrível que pareça, tá, o monopé, apesar de ele ser mais simples, normalmente os monopés são um pouco mais caros do que os tripés. E aí, gente, para a gente fechar essa primeira aula de equipamentos e fechar também a parte de equipamentos que a gente usa junto com as câmeras,
Eu vou mostrar aqui para vocês um tipo de equipamento que a gente chama de slider, tá? Que são esses trilhos, tá vendo? Aqui, nessas 3 imagens, vocês podem ver que as câmeras estão montadas numa a gente chama de cabeça, né? Como se fosse a cabeça de um tripé, porém, elas estão montadas em trilhos, que pode ser tanto trilhos retos, né? Como aqui nas 2 imagens que tem dos lados, né? São trilhos retos. Essa aqui da esquerda é um slider reto de mesa. Ele fica em cima de uma mesa. E aí você movimenta a câmera de um lado para o outro, para a gente fazer aquele movimento de traveling, né? Que a gente viu lá na aula de elementos de linguagem visual. Tá? O traveling. E aqui, se vocês pegarem no outro reto aqui, à direita, desculpa, vocês veem que é até uma estrutura maior, tem pés, né? É um slider já de porte maior. E a câmera está montada em cima de um outro item que a gente viu lá naquela aula de elementos também, que é o quê? É um dolly, né? Então, aqui vocês veem que o primeiro, né, que eu mostrei para vocês, que está à direita, que está à esquerda, é um slider de um trilho só, e o que está à direita é um slider com 2 trilhos e um dolly montado em cima, né? E, gente, notem pela foto aqui do centro que o slider ele não precisa ser reto, tá? Apesar de eu ter mostrado 2 exemplos aqui de sliders que são retos, ele também pode ser com trilhos em curva, né? Nessa foto aqui do centro, montado com uma câmera de foto e vídeo, tá? Nós temos um slider de mesa, por causa do tamanho, né? Vocês comparem aí com o tamanho da câmera, ele é de mesa, porém ele é um trilho em S. Então você consegue fazer um movimento sinuoso, né? Quando você monta no trilho. Então é um trilho em S, um suporte que é um dolly, né, de rodinhas para correr por cima desse trilho, tá? E só por questão, eu falei, o do meio ele está montado com uma câmera de foto e vídeo, e nas outras 2 ele está montado com câmeras de cinema, tá? Mas, aliás, não são de cinema, não, desculpa, são filmadoras, pode ser de cinema ou não, tá? Não necessariamente de cinema, mas os outros 2 aqui com câmera reta estão montados com câmeras filmadoras, tá? Então, gente, vimos essa primeira parte agora de equipamentos, tá? Todos ligados à câmera. Vimos as câmeras, os tripés e os sliders. Tá? Na próxima aula, eu vou continuar mostrando para vocês a parte de equipamentos que a gente usa na produção de vídeo, fora as câmeras.